Mais uma derrota do Palmeiras. É a segunda no Campeonato Paulista de 6 jogos até aqui. 6 jogos, 2 derrotas. Aquela dura para o Novo Horizontino. A outra hoje derrota para o Botafogo. E uma situação que a gente não vivia há um bom tempo. Palmeiras perdendo no Campeonato Paulista. Palmeiras perdendo na fase de grupo. Palmeiras um time sem reação. Palmeiras um time que joga... Hoje eu falei na transmissão, acredito que muitos acompanharam a transmissão com a gente. O Palmeiras joga no modo econômico, não joga, né? Não joga. Então, assim, é algo que há muito tempo a gente não vivia. Principalmente nessa área era do Abel. Eu fiz um vídeo há pouco tempo. O Palmeiras desmontou um time campeão para formar um time que não tem espírito de vencedor. Palmeiras não tem mais elenco. Palmeiras tem um time, mas não tem elenco. E, infelizmente, a gente tem visto um time dentro de campo que está longe de ser aquele time campeão que a gente estava acostumado a ver. Temos muito o que falar hoje sobre esse jogo do Palmeiras, sobre o momento do Palmeiras, sobre o time, sobre o elenco do Palmeiras. Temos muito a falar sobre isso hoje. Começa mal a temporada, mas não é só a derrota, porque quando perdeu para o Novo Horizontino, eu falei que podia até perder. Pode perder. Podia perder de 1-0. E pode perder. Mas, com um jogador a mais ainda, depois que ele faz todas as alterações, uma coisa está muito clara, que a gente precisa conversar aqui. O Palmeiras não tem elenco. O time B do Palmeiras é muito fraco. E o Abel, que durante a temporada, que sempre está mexendo no time, sempre está alternando o time, hoje está muito claro que o Abel não tem 2 times. Não tem 2 times. O ano passado, com a reformulação, ainda tinha jogadores recém-chegados, mas não tem 2 times e o Palmeiras sofre quando precisa mudar o elenco. Hoje era um time de garotos. Falei na transmissão, tinha 2 jogadores. O Lomba, 39, aliás, o Lomba não foi bem, falhou no gol do Botafogo. O Lomba com 39 anos, o Emiliano com 26, jogou bem, Emiliano, hein? E o Fux com 26, não é só garoto. Olha o time aí. Giai, 22, Benedetti, 19, Jefté, 22, o Larson, 20, Emiliano, 20, já falei, 26, o Beleve, 19, o Riquelme, 19, é um time de aspirante. Vitor Roque, 20, o Luiz, 19, o Alan, 20 também. Então, é um time muito jovem, um time muito inexperiente, é um time fraco. Eu falei no outro vídeo aí para vocês e quero repetir isso, porque faz todo sentido. O Palmeiras campeão de 21 da Libertadores contra o Flamengo lá, o Palmeiras campeão de 23 brasileiro, aquele jogo do Botafogo, aquela virada, se a gente parar para pensar, se tirar os meninos da base, que tem muitos garotos realmente que fizeram a diferença e são jogadores que estão aí, o Estevão está fazendo sucesso no Chelsea, o Endrick não foi tão usado assim no Real Madrid, agora está arrebentando no Lyon. Enfim, jogadores extra classe, que saíram da base e realmente fizeram a diferença no time profissional do Abel. Se a gente tirar esses meninos que surgiram, Danilo, que vieram da base, se a gente olhar o time campeão, o Abel, quando chegou no Palmeiras, recebeu uma herança de jogadores que já estavam lá. Gomes, na época era o Vinha, era na lateral direita o Mike, o Marcos Rocha, o Luan que eu não gostava muito, para falar a verdade. No meio, quem que a gente tinha? Tinha o Danilo, que veio da base, tinha o Zé Rafael, tinha o Gabriel Menino, que veio da base, tinha o Veiga, que estava jogando muito, tinha o Scarpa, que estava jogando muito, jogou com o Abel pelo menos, tinha jogadores de futebol, o Dudu, tinha vários jogadores que faziam a diferença, né? O Palmeiras tinha o Felipe Melo, então tinha vários jogadores que faziam diferença, mas foi uma herança que o Abel recebeu de outra diretoria, de outros treinadores, de outro momento do Palmeiras. E ele tem mérito, porque fez esse time ser campeão. O Abel foi pegar esse time aí, que tinha ganho um Paulista, né, que o Luxemburgo falou que não era bom, por isso não jogava bem, e fez esse time ser campeão. Parabéns para o Abel. Ótimo. Era isso que o torcedor esperava. Um treinador que viesse,
que olhasse para a base, e com o Palmeiras, do Alexandre Matos, não sei se vocês sabem, fez 77 contratações. Muitas deram errado, algumas deram certo. Então, essa herança que veio para o Abel. E aí, trocou, o Alexandre foi embora, problemas, negócio de apartamento, alugado, vários problemas de contratação, enfim, 77 contratações. Palmeiras vivia um ótimo momento, veio o Gagliotti, que trouxe jogadores da base, e a coisa funcionou, o Abel foi campeão, 10 títulos ganhou o Abel, com todos os méritos, com todos os méritos. Pois bem, só que o tempo passou, esses jogadores foram envelhecendo, esses jogadores foram indo embora, alguns foram contratados, outros saíram, outros foram negociados, e aí o que aconteceu? Precisava ser feita uma renovação. É aí que a coisa desandou. É aí que tudo desmoronou. Porque essa diretoria, e junto com o Abel também tem parte nisso, mostraram que não tem feeling, não tem perfil, não tem convicção, e não conseguiram remontar um time que era campeão. Porque desse time campeão acabou. Esse time campeão deixou de existir. Deixou de existir. Daquele time campeão da Libertadores, eu fiz um vídeo aí, vocês que acompanham o canal, se você não acompanha, se inscreva. Daquele time campeão de 2021 da Libertadores, lá em Montevidéu, que eu estava lá, tinha o Daverson também, tinha o Borja, tinha os caras que não era tão bom, mas às vezes funcionava, como foi o Daverson naquela final. E aí, daquele time campeão de 2021, tem 2 jogadores, o Gomes e o Piquerez, só 2 jogadores. Então, o que precisava ser feito? Precisava ser feito a tal da reformulação. Com o tempo passa, o Abel está aí, já vai para 6 anos, os jogadores foram para outro lugar, né? E aí aconteceu a reformulação que nós já falamos aqui, né? Aí nós tivemos Michael, tivemos Sousa, tivemos Jefté, tivemos o Giai e o Kelvin, a Emiliano, a Aníbal Moreno, e aí Facundo Torres, e aí a coisa não funcionou. E aí a coisa não funcionou porque mostrou que realmente tivemos a Tuesta, meu Deus do céu, a Tuesta, enfim, vários nomes que chegaram e que não acrescentaram nada. E o Palmeiras não gastou pouco não, hein? Então, hoje a gente tem, por exemplo, e tinha até pouco tempo, a gente tinha Sousa de um lado e Facundo do outro lado, titulares do Palmeiras. O Sousa e o Facundo, titulares do Palmeiras. Em outros tempos, a gente tinha Estevão, Dudu, Scarpa, esses jogadores jogaram pelo lado. E o Palmeiras, acreditem, gastou nesses 2 jogadores 150 milhões de reais. Infelizmente, essa diretoria e o Abel, capitaneado pelo Abel, porque o Abel é sim o pilar dessa diretoria, o Abel é o cara responsável, né? É o cara que vai, ele é o responsável por ser o principal membro da comissão que representa a diretoria. A Leila postou as fichas todas, ao win para o Abel. E aí, o Abel tem todos os méritos, campeoníssimo. Só que ele não é o cara para fazer a reformulação. E o Barros também demonstrou que não é. Então, o Palmeiras, que se desfez de um time campeão, contratou jogadores que não poderiam vestir a camisa do Palmeiras. E não foi nada barato. Isso não foi nada barato. Então, é isso que nós estamos vendo hoje. E aí, o que sobra? O Palmeiras vai jogar em Ribeirão com esse time que nós vimos aí. O Palmeiras não tem elenco. O Abel tem um time que é bom. Carlos Miguel, na lateral direita. Hoje eu elogiei o Giai no jogo. Achei que ele foi bem. Tirou um gol que a juíza, a menina lá, queria dar pênalti, não foi nada. Ele foi perfeito no lance. Tempo certo da bola, tira a bola, ela bate no pé do menino lá do Igor, vai para fora, lance limpo. E ela viu um pênalti que o VAR corrigiu. Então o Giai até que... Para mim o Giai tem que ser hoje titular. Talvez eu mude de amanhã, né? Porque não sou eu, é ele. É as contratações que chegaram. É o que tem também, porque liberaram o Gilberto. Se o Gilberto tivesse aí, a gente ia poder ver até outras coisas. Mas enfim, Giai, hoje seria ele, Gomes, Fux, que jogou bem também, e do lado esquerdo Piquerez, aí são os pilares do time, Piquerez e Gomes.
No meio, Marlon e Andréas. Na frente, o meia não tem. O Maurício não entrega para ser o meia do time. É um bom jogador para o elenco, é um bom jogador para o segundo tempo. Ponto, acabou. Só. Palmeiras não tem meia. Palmeiras tem o Alan do lado direito, tem o Vitor Roque e o Flaco. O Palmeiras não tem esse meia para jogar. Então, está faltando esse jogador, está faltando o lateral direito e a gente está sem perspectiva. E aí tem esse time aí, é um time bom, é um time ok, um time de qualidade, um time que dá para jogar com qualquer time do Brasil. Tranquilo. Mas só que aí hoje, esse é o grande problema. O Abel tem direito a fazer 5 substituições e o adversário também. Só que do lado de cá, o time não, o time reserva é esse que nós vimos hoje. É esse que nós vimos hoje. Então ele tem esse time titular que eu acabei de falar para vocês, que é ok. Falta um meia, falta um lateral direito, falta um cara pela esquerda, podia ser o Arias, né? Mas são 8, um ano de negociação e o negócio não evolui, não rende, não consegue. Toda a negociação do Palmeiras se arrasta e não resolve. É muita incompetência, é muita falta de convicção. E aí falou do Arias, falou do Almada, falou do Gerson, já falou do Claudinho, falou do Danilo, mas não chega ninguém. Não chega ninguém. Só fala. Até hoje saíram 5 jogadores, eu não vou contar o Gilberto não, porque nem chegou a jogar no profissional. Saíram 5 jogadores, chegou o Marlon. Então, meus amigos, a gente chega à conclusão que hoje o time do Palmeiras é pior do que o time do ano passado. Porque daquele time que não ganhou nada, e o Abel disse que ficou satisfeito com 3 vice-campeonatos, um time que gastou 700 milhões na temporada para montar, para reformular, para refazer um time campeão, foram gastos 700 milhões de reais para ter 3 vice-campeonatos. O Abel ficou satisfeito, eu não acho. Para gastar o que gastou, não dá para ficar contente com 3 vice-campeonatos, inclusive no Paulista. Então, o que está sendo feito no Palmeiras é a desmontagem de um time campeão para montar um time que não tem sequer espírito de campeão. Não tem sequer o espírito de campeão. O que nós vimos hoje preocupa. Porque o Palmeiras, o time reserva do Palmeiras, que é fraco, não perdeu só para o Botafogo. Perdeu para o Botafogo com 1 a menos. O Botafogo, que até então só tinha 1 vitória, Botafogo que até então brigava contra a zona do rebaixamento do Paulistão. E o Palmeiras vai lá com um jogador a mais e perde. E pior, quando o Abel troca com 60 minutos, porque ele tem controle de minutos, controle de minutagem, ele quer botar os jogadores que foram para lá para não jogar só 30 minutos, aí ele coloca, no começo ele colocou o Marlon Freitas, o Andréas e o Flaco. Foram as 3 substituições que ele fez com 60 minutos, porque ele queria que esses caras jogassem só 30 minutos no jogo. E aí, o problema é a forma como eles entraram. Parece que sabe que eu vejo, que eu imagino, e tendo vivido isso aí durante 16 anos como profissional, mais 6 anos na base, mais a vida toda comentando futebol. Sabe o que eu vejo? É a mensagem que vem da comissão técnica. É sempre controle de minutagem, é desgaste, vamos se poupar, porque temos que controlar os minutos, temos que controlar a carga. E aí os caras entram, mesmo os reservas, hein? Os caras aí que entraram para jogar 30 minutos de um jogo. Os caras que treinam todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Aí os caras entram para jogar 30 minutos. E não tem intensidade. O time do Abel, ele não é bom porque ele tem craque. Ele é bom porque ele é intenso. Ele é bom porque o time não deixa o time adversário jogar. Ele é bom porque ele sempre tem que ter a bola. Mas está se perdendo isso. O time do Abel está perdendo a identidade, porque esse time que nós vimos agora jogando esse segundo tempo, mesmo com os titulares, foi longe daquele time que a gente está acostumado a ver, de pressão, de pega, de não joga, de criar oportunidades, o que o Palmeiras criou, mesmo com o Botafogo com um jogador a menos. Logo no início saiu o gol. O Jair estava um pouquinho à frente, ele
se antecipou, e o defensor também, o zagueiro, acho que foi o menino ali, o Vilar, se eu não me engano. Ele sai e o Jai fica. Suficiente para o impedimento, e estava impedido, aí o gol do Tigrinho estava impedido mesmo. Mas o que o Palmeiras criou com um jogador a mais contra o Botafogo? Contra o Botafogo, nada. É mais uma vez bola aérea, bola longa, não tem ultrapassagem do lateral, poucas vezes nós vimos. O Jai até que tentou um pouco mais lá direito, o Jefté muito por dentro, não tinha ninguém lá do lado esquerdo para tentar uma jogada. O Riquelme estava jogando do lado errado, o Luigi pelo lado. O Luigi não funciona nem pelo lado, nem pelo meio, infelizmente. Menino ainda, mas não funciona nem pelo lado, nem pelo meio. Se tiver proposta, como já saiu aí que tem uma proposta, alguém está sondando, tem que liberar, tem que vender, tem que abrir espaço para outro jogador. Fala, palestrinos, encerrando aqui mais um vídeo do canal com pós-jogo aqui com o Veloso, falando sobre essa derrota aí do Palmeiras, né? Mais uma derrota. O Palmeiras não está começando muito bem nessa temporada desse ano de 2026, então realmente deixa uma preocupação para os torcedores. Então deixa o like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. Esse canal aqui ele traz notícia todos os dias para vocês, então você que está chegando agora, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para você não ficar de fora toda vez que sair um vídeo, tá bom? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos é muito importante, tá? Ajuda demais o canal. A gente sempre está olhando aqui os comentários de vocês, então participem aí, deixem sua opinião sobre tudo que o Veloso falou aí sobre a partida do Verdão. Aí no espaço de comentários do canal você deixa aí a sua opinião e a gente sempre está olhando os seus comentários. Então fique à vontade, tá? Que vocês movem esse canal. Então já agradeço a vocês aí pela força, tamo junto. Vou ficando por aqui, até a próxima. A gente volta ainda hoje com mais notícias para vocês. Valeu, palestra.